E agora para o raro momento da vida selvagem capturado em câmera. Assista a este vídeo de uma orca derrubando um grande tubarão branco. Cientistas acreditam que é a primeira vez que uma única orca foi registrada matando um dos predadores mais temidos do oceano. Este é verdadeiramente um dos encontros mais incríveis que qualquer um de nós já testemunhou na natureza. Cientistas estavam observando um grupo de orcas no Ártico quando fizeram uma grande descoberta. Havia algo estranho sobre essas orcas. Elas eram mais brutais, violentas e muito maiores. Não demorou muito para os especialistas perceberem a verdade. As orcas são animais muito inteligentes, elas são muito poderosas e, em alguns casos, provavelmente até mais poderosas do que um tubarão branco. Acho que o que estamos vendo é provavelmente uma anomalia. Muitas vezes pensamos nos tubarões brancos como sendo o predador de topo no oceano, quando na verdade as orcas são. Esta era uma espécie completamente nova. A aparência, o comportamento e até mesmo os métodos de caça deles eram totalmente diferentes. E a parte estranha? Esta nova espécie viveu bem debaixo dos nossos narizes por centenas de anos, e ninguém percebeu. O que os especialistas aprenderam com essas orcas virou o mundo científico de cabeça para baixo. Os principais especialistas agora estão perguntando se essa nova espécie viveu sem ser detectada por tanto tempo, quantas mais existem. A resposta vai te chocar profundamente. O predador supremo do mar. As orcas são os predadores de topo dos mares, o tipo de predador que pode devorar tubarões e matar baleias. Na verdade, o hábito deles de atacar baleias deu às orcas o famoso nome, baleias assassinas. Apesar de serem uma das espécies mais estudadas do planeta, os cientistas podem ter rotulado erroneamente essas criaturas todo esse tempo. A razão por trás disso é a aparência deles. As orcas têm a mesma aparência. Não importa de onde venham, sua aparência tende a ter diferenças mínimas. E aqui está uma razão pela qual isso é importante. Veja, as orcas são uma das espécies mais difundidas nos oceanos, habitando várias regiões costeiras importantes, como os mares tropicais, o Ártico e as águas antárticas. Eles estão em toda parte, e como estão espalhados por toda a Terra, os cientistas acreditavam que eram uma espécie mundial. O que isso significa? Significa que todas as orcas encontradas nos oceanos são da mesma espécie chamada Orcinus orca, o único membro remanescente do agora extinto gênero Orcinus. Por muito tempo, essa tem sido a única classificação deles. Um dos últimos membros de uma família que se extinguiu há muito tempo. Mas acontece que essa suposição estava completamente errada. Os especialistas haviam ignorado indicadores importantes que poderiam determinar uma divisão nas espécies. Estudos recentes mostraram o quanto eles erraram, depois de monitorar diferentes grupos de orcas, observá-los de perto, conduzir experimentos e, finalmente, através do sequenciamento de DNA, o cientista encontrou algo surpreendente. Havia diferenças sutis, mas super importantes, entre os grupos de baleias orca encontradas ao redor do mundo. Seus hábitos alimentares, sua hierarquia social e até mesmo seu uso de ecolocalização eram diferentes. O mais importante de tudo é que alguns desses grupos de orcas não se misturaram ou acasalaram há centenas de milhares de anos. Quando os especialistas fizeram essas revelações, a verdade lentamente veio à tona. Eles estavam errados. Nem todas as orcas são iguais. Na verdade, existem várias espécies diferentes de orcas que são únicas à sua maneira. Mas essas diferenças seriam grandes o suficiente para classificá-las como espécies diferentes? A resposta está nos dois tipos de grupos mais bem estudados que descobrimos até agora. O residente e os transientes. Até agora, os especialistas encontraram dois tipos distintos de orcas, que estão seriamente considerando classificar em espécies diferentes. Elas são chamadas de residentes e transientes. As residentes recebem esse nome por seu hábito de viver perto da costa. Em contraste, as transientes são consideradas nômades. Eles vagam pelas partes mais profundas do mar em busca de presas. E por muito tempo, essa foi a única diferença que pensaram existir entre os dois. No entanto, estudos recentes mudaram essa suposição. Tanto as orcas residentes quanto as transitórias parecem mais ou menos iguais, mas para um olho treinado é possível notar a diferença. Por exemplo, os residentes são um pouco menores que seus primos transientes. Não só isso, mas as barbatanas dorsais das orcas residentes são curvadas na direção de suas caudas. As orcas transientes têm barbatanas dorsais pontiagudas, que vão diretamente para cima. Outra diferença importante, embora sutil, é uma maneira fácil de diferenciar entre os dois. As orcas têm uma mancha branca nas costas, chamada de saddle patch, localizada logo abaixo da barbatana dorsal. Nas orcas residentes, essa mancha é fechada em uma extremidade. No entanto, nas orcas transientes, a extremidade superior é ligeiramente aberta, mostrando uma interrupção de preto no branco. Mas esses não são os únicos indícios. Você também pode identificar se uma orca é residente ou transiente pela forma da cabeça e pelos dentes.
Mas essas são apenas diferenças menores. Essas diferenças não são suficientes para que os dois sejam classificados como espécies diferentes. Então, por que os especialistas estão considerando mudar sua classificação? A resposta está no comportamento dos dois grupos distintos de orcas em estudo. Quando viram como os residentes e os transientes viviam, como se comportavam, como caçavam, chegaram a apenas uma conclusão. Eles não poderiam ser da mesma espécie. Tudo sobre eles era diferente, exceto a aparência física, incluindo como interagem uns com os outros. Quando você observa de perto, as orcas residentes e transitórias nem parecem pertencer à mesma árvore genealógica. Elas estão totalmente em extremos opostos do espectro. Tome, por exemplo, como eles caçam. Os habitantes da costa. As orcas transientes e residentes se especializaram em caçar diferentes animais de presa. Isso resultou em ambas as espécies desenvolvendo uma estratégia de caça única. Os residentes comem apenas peixe, especificamente salmão. Eles são tão dependentes dessa fonte de alimento que, se não houver salmão para comer, eles morrerão de fome. Raramente se desviam de sua dieta rigorosa, e essa dieta moldou como as orcas residentes vivem. O salmão de que dependem vive perto da costa. Então os residentes também não se afastam muito para o oceano. Afinal, o caçador tem que viver onde está a presa. Mas como eles pegam os peixes? Bem, os corpos das orcas residentes são feitos para a caça de peixes. Como mencionei anteriormente, as diferenças são sutis, mas importantes. As residentes são menos corpulentas e menores em comparação com as transientes. Isso lhes permite ser ágeis na água. Sua velocidade mais rápida também significa que podem alcançar suas presas muito mais rapidamente. Seus corpos se adaptaram à sua técnica de caça única, mas isso não é suficiente. Elas têm mais uma ferramenta à sua disposição, a ecolocalização. As orcas residentes usam a ecolocalização para localizar um cardume de peixes. Elas produzem um som de clique e escutam o som quando ele ricocheteia em um objeto. Através deste método, elas conseguem determinar o tamanho, forma, velocidade, direção e distância da presa com extrema precisão. Uma vez que uma presa é localizada, a caça começa. O grupo de residentes se aproxima, devorando cardumes inteiros em questão de segundos. É um ataque dos predadores de topo, sugando os peixes antes que tenham tempo de reagir. A coordenação é fundamental. Os residentes fazem bom uso de seus sonares biológicos, mesmo durante a caça. Eles usam sons para se comunicar uns com os outros. Cada membro conhece seu papel, e eles trabalham juntos para caçar. Um movimento errado, e toda a caça pode falhar. Esta estratégia de caça foi aperfeiçoada pelas orcas residentes. É uma das coisas que as torna únicas, porque os transientes não agem ou caçam dessa forma. Os residentes são sociais, barulhentos, e fizeram dos peixes sua única fonte de alimento. E não mudarão essas coisas, não importa o que aconteça. Isso nos diz algo. Esses não são hábitos. São parte de seus seres, não algo mutável. São algo tão fixo quanto suas características físicas. Isso por si só deveria ser suficiente para classificar os residentes como uma espécie diferente de orcas. E não são apenas eles. Os transientes são iguais à sua própria maneira. Os errantes. As orcas transientes são às vezes chamadas de errantes, um nome apropriado porque esse tipo de orca gosta de vagar pelos oceanos. Elas raramente ficam perto das costas, preferindo habitar as partes mais distantes dos oceanos. Se os residentes são uma equipe, os transientes são lobos solitários. O tamanho de seus grupos geralmente tende a ser menor. A razão por trás disso é a dieta deles. Enquanto os residentes se alimentam de peixes, os transientes preferem leões marinhos, focas e botos. Ao contrário dos peixes, essas criaturas são muito mais inteligentes. E para caçar algo inteligente, o caçador precisa ser capaz de superá-los. Eles precisam ser silenciosos, rápidos e muito mais poderosos. Os físicos dos transientes refletem essas propriedades. As orcas transientes têm mais massa muscular e são mais longas, tudo para que possam enfrentar suas presas maiores de forma mais eficaz. Enquanto as orcas residentes usam ao máximo suas capacidades de sonar ao capturar peixes, as orcas transientes permanecem completamente silenciosas. Qualquer ruído pode alertar o alvo. Quando a presa ouve um estouro de sonar, sabe que deve fugir. Os transientes perseguem sua presa como um leão, chegando cada vez mais perto. E, uma vez que estão perto o suficiente, eles atacam. Eles encurralam a presa e, quando o momento é perfeito, atacam, rápidos como um raio. É aí que seus corpos maiores entram em ação. As orcas matam suas presas, colidindo com elas, usando suas cabeças e barbatanas dorsais. Elas continuam batendo até que a presa pare de se mover. As caçadas são brutais, sangrentas e, na maioria das vezes, bem-sucedidas. Os transientes não ficam muito juntos, agindo mais como caçadores solitários ou trabalhando em grupos realmente pequenos. Como essas características mostram, os transientes são muito diferentes dos residentes. Quão diferentes eles são? A resposta está na genética deles. Como óleo e água. Além das diferenças comportamentais, alimentares e sociais que existem entre as orcas transientes e residentes, há uma coisa que as distingue, e isso é a genética delas. Comportamento pode ser chamado de hábito. Dieta pode ser chamada de preferência. Mas genética é a evidência irrefutável que ninguém pode ignorar. Quando especialistas estavam rastreando a genética das orcas transientes e residentes, eles descobriram algo incrível.
Ambos os tipos de orcas não se misturaram por centenas de milhares de anos. Elas podem se encontrar, mas nem as residentes nem as orcas compartilham um ancestral comum há muito tempo. As estimativas dizem que ambas as espécies se divergiram geneticamente há cerca de 200 mil a 300 mil anos. Segundo a ciência, isso foi quase tão antigo quanto o surgimento do Homo sapiens. Seus dados genéticos são tão diferentes que é possível dizer com 100% de precisão se uma orca é residente ou transitória, não observando seu comportamento, mas verificando sua genética. A divisão entre a população principal de orcas e essas duas espécies fez com que elas não fossem subespécies nem populações únicas, mas uma espécie completamente diferente. A ciência está toda aí. As coisas ficam ainda mais claras quando você observa as vidas sociais das orcas residentes e as compara com as transientes, famílias únicas. As orcas são animais sociais. Elas gostam de ficar juntas e caçar juntas. Mas mesmo nesse aspecto, as orcas transientes e residentes seguem caminhos diferentes. As orcas residentes têm grupos tão grandes quanto 20 membros com uma matriarca liderando o grupo. A matriarca é a fêmea mais velha e experiente do grupo, e ela é responsável pela sobrevivência de todo o grupo. Como? Bem, a matriarca é a memória do grupo. Ela conhece os melhores lugares para encontrar comida ao longo do ano. Ela sabe quais partes dos oceanos são perigosas e devem ser evitadas. É através de seu conhecimento e experiência que o grupo sobrevive. Essa dependência da matriarca é tão extrema que se a matriarca de um grupo morrer, todo o grupo pode colapsar. Os residentes não dependem da força individual. Eles dependem do conhecimento geracional. A sobrevivência deles depende de seguir uma hierarquia. Isso resulta em grandes grupos sendo liderados por apenas uma matriarca velha e experiente. Nada disso é encontrado em um grupo de orcas transientes. Como os transientes caçam presas maiores que exigem furtividade para serem capturadas, grupos maiores são inviáveis. Um grupo de orcas transientes geralmente tem de 2 a 6 membros. Qualquer coisa além disso é considerado uma visão rara. Os transientes são lobos solitários. Eles não dependem do conhecimento geracional para sobreviver. Isso porque eles simplesmente não precisam. Sua fonte de alimento é abundante. Eles podem encontrar uma foca ou um boto em qualquer época do ano, então eles apenas vagam e encontram presas onde podem. Não há padrões para memorizar, nem áreas com escassez de alimentos para evitar. Para eles, é um banquete o ano todo de focas, botos e leões marinhos. E para caçar essas criaturas inteligentes, um pequeno grupo é ideal. Menos membros significam menos chances de erro e menos barulho durante a caça. As pequenas manadas que se formam são frequentemente apenas mães criando seus filhos. A mãe lidera e as jovens orcas seguem. Esses grupos não duram muito, pois, assim que os jovens crescem, eles partem para formar seus próprios pequenos grupos. Por quê? Nós não sabíamos. Agora você pode estar se perguntando, por que os cientistas não descobriram tudo isso antes? Por que não percebemos que as baleias orcas não eram todas da mesma espécie? Bem, isso porque naquela época não tínhamos a tecnologia e a informação dos inúmeros estudos sobre orcas que temos hoje. Mas mesmo com conhecimento limitado, houve um homem no século XVIII que percebeu que havia algo errado com a classificação das orcas. A primeira pessoa a perceber que não há uma, mas 2 espécies de orcas foi um capitão baleeiro chamado Charles Scammon. Ele notou as sutis diferenças físicas, bem como distinções comportamentais entre as 2 espécies. Infelizmente, na época, seu trabalho não foi levado tão a sério quanto deveria. Com o passar do tempo, nosso entendimento sobre a vida marinha aumentou significativamente. Agora sabemos mais sobre como diversos grupos de orcas se comportam do que jamais soubemos. No entanto, ainda há um problema com a forma como vemos as espécies. A taxonomia depende muito das propriedades físicas ao caracterizar um animal como uma espécie separada. No caso das orcas, esse método tem sido insuficiente. Afinal, as características físicas dos transientes e dos residentes são bastante semelhantes. Ainda assim, a taxonomia tem outra maneira de determinar um animal como uma espécie separada. Se 2 grupos de animais podem acasalar entre si e produzir descendentes viáveis, eles são considerados a mesma espécie, e se não podem, são espécies separadas. Quando se trata de orcas residentes e transitórias, esta questão torna-se o ponto focal. Infelizmente, a resposta é muito difícil de determinar. É uma possibilidade provável que as orcas transitórias e as residentes possam acasalar entre si. A questão é que eles nunca fazem isso. Embora ambas as espécies geralmente habitem partes separadas do oceano, há alguma sobreposição de vez em quando. Nesses casos, ambos os lados evitam-se completamente. Nenhuma interação, muito menos uma chance de se misturarem. Se um grupo de transientes se aproxima demais para o conforto, as orcas residentes os atacam, expulsando o grupo. Se os transientes ao menos ouvirem os sons que as orcas residentes fazem, eles fogem a toda velocidade. Pelo que parece, os residentes e os transientes recusam-se a acasalar entre si por escolha. Não importa se podem produzir uma prole viável ou não, eles têm se mantido afastados uns dos outros por centenas de milhares de anos. Isso os torna uma espécie separada? A resposta está em debate.
A diferença genética mostra claramente que tanto os residentes quanto as orcas transientes não se reproduzem juntos, então deveriam ser classificados como espécies separadas. Enquanto isso, esta questão foi apresentada às autoridades competentes em 2024. No entanto, o veredicto ainda não foi dado, e esse atraso pode estar custando caro às populações de orcas. À beira do desastre. Os especialistas precisam se apressar com as classificações das orcas, porque adiar essa decisão pode muito bem significar que as orcas residentes simplesmente desaparecerão. Por quê? Porque sua fonte de alimento está se tornando escassa. Veja, as orcas residentes comem salmão Chinook. É sua única fonte de alimento. Recentemente, outra espécie começou a caçar o salmão Chinook. Este intruso tem sido extremamente eficiente, reduzindo a população de salmão em algumas regiões a um ritmo acelerado. Estou claro, falando sobre os humanos. Para as orcas residentes que vivem nessas regiões, isso é uma notícia grave. A população delas já sofreu um impacto. Segundo alguns especialistas, a falta de conservação resultou na redução da população de orcas residentes do sul para apenas 74 baleias no total. Elas estão à beira da extinção na região. Aos olhos das autoridades, no entanto, esse problema não existe. Isso porque a população de orcas transitórias está aumentando. A comida delas é abundante e elas não enfrentam ameaças. No papel, as orcas são uma espécie. Não há distinção real entre as residentes e as orcas transitórias. Aos olhos das autoridades, a população está indo muito bem. Na realidade, porém, são apenas as orcas transitórias que estão prosperando. As orcas residentes estão morrendo em várias regiões. Por causa dessa negligência, os esforços de conservação não têm sido tão fortes quanto poderiam ser. E para mudar isso, as orcas residentes precisam ser classificadas como uma espécie separada. Cada dia que passa sem que essa classificação seja esclarecida, significa que o fim está se aproximando para a população de orcas residentes do sul. No entanto, no mundo científico, essas mudanças levam muito tempo. A questão está em discussão desde 2024. Já se passou um ano e nenhum anúncio oficial foi feito. E não se trata apenas da população residente e transitória, pois, como se descobriu, há muitas mais espécies de orcas que acabamos de descobrir. Existem mais? Você ficará surpreso com a quantidade de espécies de orcas que existem. Segundo especialistas, há pelo menos mais 13 várias ainda a serem descobertas. Uma das mais interessantes é a orca tipo D. Essas orcas foram raramente avistadas, mas acredita-se que habitam as águas subantárticas. Elas são consideradas altamente cruzadas, com cabeças bulbosas e barbatanas dorsais curtas. Nas águas geladas, essas orcas sobrevivem comendo peixe-gelo da Patagônia. As diferenças entre outras espécies de orcas, e estas são tão marcantes que provavelmente serão as primeiras a serem classificadas como uma espécie diferente assim que tivermos mais dados sobre elas, mas elas não são as únicas. As orcas offshore têm uma história semelhante. Avistadas nadando muito longe da costa, as offshore se especializaram em caçar peixes que nadam em cardumes. No entanto, evidências sugerem que eles também caçam mamíferos. O que diferencia os offshores é o grande número de indivíduos por grupo. Eles se reúnem em grupos que variam de 20 a 75. Houve ocasiões em que grupos de até 200 foram avistados. Tais grupos grandes são realmente raros em outras espécies de orcas. O tamanho das orcas offshore também é menor, o que facilita a sua identificação. Mais estudos estão sendo realizados para entender os hábitos das orcas offshore. No momento, sabemos muito pouco sobre como elas caçam suas presas e sobrevivem como grupo. Agora, enquanto as orcas do tipo D e as offshore são candidatas a serem classificadas como uma espécie separada, isso não significa que não existam mais escondidas nos oceanos profundos. Um novo tipo de orca foi identificado recentemente. Elas ainda nem têm um nome. O que sabemos é que essas orcas atacam cachalotes, caçando-os em grupos e devorando suas presas de forma rápida e eficiente. Também sabemos que essas orcas tendem a ter muitas cicatrizes de tubarões cortadores, o que significa que os dois caçadores marinhos brigam com bastante frequência. Elas são uma subespécie fascinante que guarda, quem sabe, quantos segredos dentro delas. Especialistas estão monitorando de perto esse novo tipo de orca, então em breve podemos esperar saber muito mais sobre elas. O destino das orcas. Os cientistas estão agora percebendo que uma espécie não é definida apenas por características físicas. O comportamento e a cultura também desempenham um papel significativo, como é o caso das orcas. Mas por que não estamos avançando com a classificação? Por que, mesmo após um ano, não estamos caracterizando essas criaturas maravilhosas como espécies separadas? A resposta está no fato de que ainda nos falta conhecimento. Não sabemos quase nada sobre os diferentes tipos de orcas que encontramos. Não conhecemos seu comportamento, seus métodos de caça ou sua hierarquia social. Para alguns, nem temos nomes ou filmagens adequadas. E por causa dessa falta de conhecimento, as autoridades hesitam em caracterizar essas espécies com confiança. Existem muitas incógnitas, então eles fizeram a próxima melhor coisa. Até que estudos adicionais sejam realizados, as orcas residentes e as transitórias foram reconhecidas como uma subespécie. Quanto aos outros tipos, como os offshores e o tipo D, eles terão que esperar. Os especialistas não podem designar um grupo como uma espécie separada tão facilmente, porque, uma vez que o façam, isso desencadeará uma reação em cadeia.
O fato é que essa nova descoberta da espécie de orca nos abriu os olhos. Agora sabemos que nem todas as espécies têm diferenças, que são apenas cosméticas ou físicas. Elas podem ser comportamentais e culturais, reafirmadas pelos centenas de anos de separação de seus ancestrais e primos. E agora, cada passo precisa ser dado com precaução. Podemos estar à beira de grandes descobertas, não na forma de novos animais sendo encontrados em alguma ilha remota. Em vez disso, ao identificar e reconhecer as diferentes espécies entre as criaturas que conhecemos, quem sabe quantos animais já foram classificados erroneamente? Essas novas descobertas estão escondidas bem debaixo dos nossos narizes, e nossa experiência com as orcas transitórias e residentes nos permitiu ver tudo pelo que é, uma revolução na taxonomia, uma mudança das diferenças físicas para as mais sutis. E quem sabe o que pode surgir disso? Encontraremos novas espécies em toda parte, ou essa revolução ficará limitada às orcas? Mais importante, quando os dados serão suficientes para que os especialistas revisitem o caso das orcas transitórias e residentes para lhes dar sua verdadeira identidade como espécies separadas? Deixe-me saber suas opiniões nos comentários abaixo. Eu adoraria ler todos eles. E enquanto você está nisso, não se esqueça de curtir o vídeo, compartilhá-lo e se inscrever no canal. Até a próxima. Adeus e continue curioso.